eu vou falar uma frase de uma síndica profissional que numa das lives que eu participei também assistindo, né, no caso, ela falou uma frase que me marcou muito, que a pandemia trouxe protagonismo ao síndico. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas, como você bem disse, Walter, aquelas pessoas que só viam os filhos de manhã e de noite, essas mesmas pessoas só viam um condomínio assim, eu saio 6:30 da manhã, eu aperto lá o botão, a porta abre, eu saio com o meu carro, eu trabalho o dia inteiro, eu chego 8 horas da noite, aperto o botão, o portão abre, eu entro com o meu carro, acende a luz automaticamente na garagem, estaciono o carro, aperto o elevador funciona, eu subo, eu tomo um banho, eu janto, eu assisto uma série, eu vou dormir, e acha que tudo aquilo que está acontecendo em volta dela, dessa pessoa, é uma coisa normal. Quando nós entramos em pandemia, o que nos salvou, não teve a Terceira Guerra Mundial, por alguns motivos. Primeiro, porque não faltou água nos apartamentos. Imagina, faltar água. Não faltou elevador para buscar lá os deliveries das pessoas. Não faltou a internet, a energia. Então, eu acho que um dos grandes legados da pandemia é fazer com que aquelas obras que tanto síndico falava, tanto tempo, e que às vezes entrava por um ouvido, saía por outro, sabe? Um dia a gente vê isso. Quando apartamentos ficaram vazios, porque teve gente que foi morar no interior ou na praia. Aconteceu isso. Bastante. Nós estamos falando, logicamente, né, de uma classe média, média alta, que aconteceu isso. Apartamentos ficaram vazios. Então, né? Tinha outras opções, né? Então, essas pessoas, se a conta de água não é individualizada, essas pessoas pagaram pela água daqueles apartamentos que tinham 5, 6, 7 pessoas morando. Então, aquelas obras de individualização de água, que muitas vezes foi falada, mas nossa, é uma coisa tão longínqua, para que isso? Veio à tona, né? Veio essa necessidade, que é uma necessidade, é uma coisa justa acontecer a individualização de água. Sem dúvida Então, é. quando eu falo a pandemia trouxe protagonismo ao síndico, é porque os próprios condôminos começaram a se despertar. Precisamos fazer. Opa, bacana! E a parte elétrica? Como é que está esse comando elétrico? Quando eu me tornei síndica no prédio, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi uma vistoria, um relatório de análise de riscos. Esse relatório foi feito, inclusive, com um dos nossos amigos que estão assistindo aqui, o Carlos Alberto dos Os Santos, Cold Risk. o do Condorrisk, Ele porque já fez uma live com a gente, tá aqui também já. Carlão. então, ele foi ele que me deu toda a sustentação da minha argumentação quando eu conversava com os meus vizinhos, o que nós tínhamos, o que nós não tínhamos que fazer, mas não era a Sônia Nakaki que estava falando, era um relatório técnico que estava descrevendo os riscos. Muda tudo, né? Muda tudo. Os condôminos começam a enxergar você como uma pessoa racional, técnica, que está apontando caminhos que aquela comunidade realmente precisa, não é a minha opinião, é um relatório que está apontando. Então, a primeira coisa que nós fizemos, quando assumi como síndica, foi esse relatório, e a primeira atitude, nós fizemos o retrofit dos comandos elétricos, porque o meu prédio tem 25 anos, e os painéis eram de madeira, por exemplo. Então, muito síndico, com toda essa comunidade morando, e risco de incêndio? Como é que está o AVCB? E os extintores? Tem prédio que, por incrível que pareça, não tem o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Trouxe protagonismo de verdade. Não só para o síndico, né? Para os funcionários também, né? Porque aí os moradores começaram a perceber mais o zelador, o faxineiro, dar mais valor a esses profissionais dentro do condomínio, porque Sim. acabaram encontrando, né? Quantos e quantos moradores, talvez alguém aqui na live vai até falar, vai se posicionar, mas quantos e quantos moradores não conheciam
os funcionários do condomínio que cuidam do prédio o dia inteiro, e aí foram conhecer só depois dessa pandemia. Se você parar Porque para pensar, é muita coisa, né? Então, teve muito aspecto positivo, porque lembra, aquela pessoa que saía às 6:30 da manhã e chegava às 8 horas da noite, ela não conhecia ninguém, ela não conhecia o vizinho, ela não conhecia o síndico. E olha, eu vou falar uma coisa, viu? O trabalho do síndico ele é muito árduo, porque tem muita gente para apontar o dedo para falar o que ele está fazendo de errado. Agora, ele não sabe da realidade do prédio. E essas pessoas, então, se instalaram dentro das suas cavernas, vamos dizer, e começaram a observar. Não faltou água, não faltou elevador, não faltou a energia e não faltou a internet. Porque se tivesse faltado um desses itens, seria a Terceira Não. Guerra Mundial. Nós suportamos aquele isolamento tão restrito em março e abril, e o governo prorrogando o isolamento, toda vez que o governo falava na televisão, a gente falava assim, meu Deus, mais 15 dias. Meu Deus, nós antecipamos feriados. Vamos ficar, né? Lembra? Corpus Christi, etc. A gente nem sabia que a gente estava antecipando o Natal ou não, lembra? Até virou um meme isso. Olha, isso aqui, aí quando a gente fala de legado, né? Aí a gente começa a conversar um pouco a respeito, aí é que você percebe que isso vai ficar na história mundial o resto da vida. Vão surgir livros, vão surgir filmes, vão surgir muitas coisas e nós estamos participando disso, vivenciando isso. Eu não Sim. vivenciei, teve uma gripe, acho que eu vi na televisão, há muito tempo teve Sim. uma gripe, né, equivalente, não teve? Não, em 1920. Em 1920, realmente, quem estavam vivos eram os nossos avós. A gripe espanhola, né? Que matou milhões de pessoas. Mas Não, teve mas foi outras algo coisas, muito né? equivalente, não foi? Que Teve o ebola, o ebola também matou milhões de africanos, enfim. Teve, é, mas nunca. Esse vírus, ele fez o mundo ficar de joelhos. Foi um impacto, né, econômico, foi social, tudo, enorme. tudo foi. Então, voltando na questão também do legado, olha só que coisa interessante. Então, o medo dos síndicos era a questão de a vacância do síndico, da inadimplência, se usar ou não fundo de reserva. Agora, a inadimplência estava fora da mão, não era controlado pelo síndico, porque depende de terceiros. Aí houve uma surpresa, os meses foram passando, Walter, e houve uma surpresa muito grande. Para você ter uma ideia, agora em agosto, a inadimplência, não, em outubro, tá? A BIC revelou que a inadimplência foi a menor nos últimos 16 anos. A inadimplência do condomínio foi a menor dos últimos 16 anos. Caramba. Por quê? Porque o condômino falou, não pode faltar nem a água, nem a internet, nem a energia, não pode faltar o funcionário. Eu tenho que pagar o funcionário, aquele zelador, aquele porteiro, aquele funcionário da limpeza. Ou seja, nós temos que pagar o condomínio. Olha que surpresa boa que É. houve, que trouxe uma consciência dos condôminos. Volto a falar, a pandemia trouxe protagonismo ao síndico, trouxe protagonismo ao condomínio, porque condomínio virou escola, virou escritório. Eu não sei se o ser humano, Walter, ele vai ser melhor ou não depois de que tudo isso passa, tá? Porque o ser humano tem uma tendência muito grande de esquecer as coisas. Mas o que vai ficar depois disso tudo, isso não vai ter mais volta. Por exemplo, nós temos assim uma tendência que 41% das pessoas que hoje trabalham em home office querem continuar nesse formato de trabalho. As pessoas gostaram deste formato. Isso não vai voltar mais. Por uma questão de distância do seu trabalho, por uma questão de estresse de trânsito, por uma questão mesmo de comodidade e produtividade. Grandes bancos já falaram, nós não vamos voltar àqueles escritórios gigantescos pagando fortunas em condomínios comerciais. Condomínio comercial sentiu muito a pandemia.
A inadimplência em condomínio comercial aumentou, entrega de salas, realmente, esse é um segmento de condomínios que sentiu muito, né? Mas no caso, volto a falar da direcional, nós temos 2/3 da nossa distribuição são condomínios residenciais, 1/3 é só comercial, é a minoria, né? Então, o condomínio residencial tem a tendência de ter, por exemplo, coworking. Quando a gente ouvia falar em condomínio residencial, olha, você se lembra que antigamente não se falava em sala de fitness em condomínios? Muito antigamente, por uma esteira. Hoje, todo condomínio tem uma sala fitness. Comum. É realmente um espaço sensacional. Então, daqui um tempo, o coworking condomínio vai existir. Vai ser normal, que nem uma sala de fitness. Inclusive com salas de reunião, salas dedicadas. Vai mudar muito a dinâmica dos condomínios. Isso realmente não tinha pensado nessa vertente. A estratégia de um condomínio na entrega de serviços, disponibilização de áreas, sem dúvida vai mudar bastante. Agora, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Tá, beleza, maravilha. Esse é o legado, tudo fica. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui que pouco eu tenho ouvido falar. Agora na Europa voltou aí o fechamento, várias outras cidades estão fazendo o lockdown novamente. E aí? E a lição de casa? O que nós estamos fazendo? Porque quando a gente ouviu lá atrás que você falou, na China fechou, foi para a Itália, foi para a Grécia, na Espanha virou o epicentro, a gente não fez nada. Agora, semanas atrás, a gente ouviu dizer que o lockdown na França, voltando o fechamento de áreas, isolamento, e aí? O que o pessoal está fazendo? Aprendeu ou não aprendeu a lição? A nossa realidade da Europa é muito diferente, porque lá eles fizeram lockdown. Nós fizemos no máximo um isolamento, completamente diferente da Europa, porque eles têm uma estrutura de residência, eles têm conforto, né, dentro da casa deles para fazer o lockdown. No Brasil, não tem condição. No Brasil, muitas pessoas agiram e trabalharam normalmente porque tem que trabalhar de dia para comer de noite, vamos dizer assim. A nossa realidade é totalmente diferente, né? A população, a moradia, fazer o isolamento numa casa onde moram 15 pessoas, não é impossível isso. Então, o que aconteceu no Brasil é que eu estou crendo, tá? Talvez eu esteja negando de novo. Pode ser. Só que nossa... Pelo amor de Deus, vamos resolver isso logo, hein, meu? Então, aí no Brasil eu vejo assim, alguns aspectos positivos diferentes da Europa. Primeiro, porque nós não fizemos o isolamento, o lockdown como foi feito na Europa, como eles tiveram condição de fazer. O brasileiro, ele, além de saber hoje trabalhar muito melhor com a questão da máscara, do procedimento álcool gel, lavar as mãos, essas coisas básicas. A medicina evoluiu e os médicos sabem proceder muito melhor quando um paciente chega no hospital. Por isso que a média móvel aqui no Brasil está caindo. Então, na verdade, a gente não teve uma primeira onda e depois caiu, porque as pessoas fizeram o lockdown porque não teve, e subir. Então, a gente está numa grande onda. Nossa onda ela é muito mais, longínqua. E já está provado que muita gente tem, eu não lembro qual é a estatística, muita gente já tem os anticorpos, porque teve já contato com o vírus, justamente porque não conseguiram fazer o isolamento, o lockdown. Talvez eu estou aqui dentro da minha casa, talvez eu tenha pegado essa doença, esse vírus, e para mim não aconteceu nada. Talvez eu tenha anticorpos, mas eu não sei. Por quê? Porque no Brasil muita mais gente circulou. Se circulou e mais gente pegou e teve uma reação assintomática, pode ser que nós conseguimos Mas aí a pergunta é o seguinte, o que te faz pensar que tudo isso é diferente do que aconteceu lá fora?
O que faz pensar principalmente foi a forma do lockdown. No Brasil não teve lockdown e na Europa teve. Então as pessoas realmente se fecharam e aquilo cansou. Quando começou a cair a curva, as pessoas foram para a rua e elas pegaram o vírus. E no Brasil, as pessoas não se fecharam como numa Europa, que cidades inteiras, você podia andar só 5 metros, 10 metros no máximo para ir na padaria, comprar 3 pãozinhos e sair correndo e voltar para sua casa. Aqui, nós tivemos mercados abertos todos os dias, nós tivemos farmácia, nós tivemos padarias abertas e a gente ia nas padarias e no mercado e tinha gente, muita gente até. Então, na minha interpretação, a grande diferença foi a forma de isolamento, o primeiro isolamento. E eu acho que o brasileiro também, por que as vacinas, tem vacina, Oxford, por exemplo, quis testar vacina no Brasil? Por causa da nossa miscigenação. A miscigenação que tem no Brasil de tantas raças faz com que, geneticamente, nós temos uma imunidade um pouco maior. Mas, ó, até falando sobre a vacina, não é esquisito? Por que você não se ouve falar em teste de vacina em outros lugares do mundo e vão testar aqui, pô? A gente é os cobardes. Por causa da miscigenação. Não, por causa da miscigenação. Sim, é por causa disso. É porque nós temos uma mistura de raças muito grande no Brasil. Mas isso, Walter, eu tô falando de tudo que eu ouvi, eu não sou médica, estou muito longe de ser Estamos batendo um papo aqui, meu. Você, como da revista aí, né? Acompanha a revista Sim. Direcional, tem vários conteúdos, acompanha muita informação, muito conteúdo. Acho que você pode trazer esse e agregar, e tua opinião, sem dúvida, ela é... Tenho anunciantes, Walter, voltando na questão do isolamento, eu tenho anunciantes na área de pintura de fachada que eles não mudaram em nada a rotina deles. Teve anunciante que continuou com as obras. Então, eles entraram nos condomínios com todo o procedimento, com horários determinados, entraram, não viam ninguém, era na área comum, era na área, né, aberta, eles fizeram as obras deles e os funcionários trabalharam normalmente. Eu tive anunciantes que falaram justamente o contrário. Eu quero dizer que no Brasil, o lockdown clássico não foi feito. As pessoas circularam e muita gente pegou o vírus. E aí hoje está muito mais controlado as mortes, porque a medicina ela sabe proceder muito melhor cada caso que chega, né? Mesmo sem a vacina. É claro que a gente está buscando a vacina. O meu maior temor disso tudo é a gente voltar para trás. Espero que a gente não volte, porque o Brasil não tem economia para aguentar um segundo isolamento do jeito que foi feito em março e abril. Muito difícil, é muito difícil. Sônia, antes da gente continuar, você que está aqui na nossa live, acompanhando, curtindo o papo com a Sônia aqui, ó, já clica no like, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito aí no canal, você está vendo no YouTube, né? Então, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho. É o nosso compromisso de segunda a sexta-feira, um vídeo novo sobre conteúdo e solução condominial, sem dúvida. Inclusive, a Denise da Idone colocou aqui para a gente no chat. Não, estão testando sim. Lá fora também tem teste sim. A gente, enfim, então, a gente tem acompanhado muitos jornais aí para poder saber. Ela falou que na Alemanha, os meus irmãos moram na Alemanha, apenas as escolas... Então, isso é um conflito louco. Como é que quer abrir tudo e a escola não? Que bagunça, né? Lá fora, que é o que ela está falando aqui, ó. Apenas as escolas vão funcionar até novembro, demais serviços... Mas foi feita uma pesquisa, vamos falar de escolas particulares, né? Foi feita uma pesquisa, quantos por cento iria mandar os filhos para a escola? Na escola particular, que o online, de uma certa forma, funciona, os pais falaram, mais de 70%, eu não mando meu filho para a escola. Eu prefiro que ele fique dentro de casa, até essa vacina. Então, Walter, a escola, realmente, as crianças irem para a escola, iria ter uma disseminação muito grande do vírus,
sem dúvida nenhuma. E qual é o grande medo? É que a saúde pública entre num gargalo, né? Não, no Brasil, ninguém morreu por falta de respirador. Então, quer dizer que a saúde pública funcionou o isolamento. E a escola, os próprios pais não querem que seus filhos vão para a escola. Agora, a escola pública, sim. Porque é melhor a criança ir para a escola, até que tem criança que vai para a escola para comer. Infelizmente, né? Esse foi o problema, esse conflito, né? No nosso país tão desigual, nosso país é muito desigual. Isso veio latente, né? A gente sabe disso, mas aí veio à tona essa injustiça social que nós vivemos, né? Sônia, deixa eu tirar uma dúvida aqui. E vocês na revista aí, com material, com a direcional, como é que vocês se organizaram para fazer as matérias, para coletar, dar continuidade ao trabalho, sem impactar a qualidade aí que a direcional tem entregado sempre para o mercado? Olha, nós temos o nosso departamento, vamos dizer, administrativo, todos nós trabalhamos home office, estamos até hoje. Entendi. A nossa jornalista, Rosali Figueiredo, ela sempre trabalhou home office. Ela nunca trabalhou na direcional. Então, as matérias, ela sempre saía da casa dela, ia para os prédios, os condomínios, para fazer as matérias. E sempre teve esse approach muito próximo com os síndicos. Tanto é que a revista, eu tenho estatística, 97% da revista é repassada ou guardada por causa das matérias, porque os síndicos se identificam com a revista. É muito case, é muito história de antes e depois. Conteúdo, informação. Hoje, Walter, nós temos que lembrar que nós vivemos no mundo fake. Não vivemos no mundo fake? Vivemos no mundo fake. É verdade. Tá? Eu sempre brinco. Eu brinco com um trocadilho e eu falo assim, até hoje eu não sei se a hidroxicloroquina é veneno ou remédio. Eu não vou entrar agora nesse mérito. Mas foi uma coisa que desenrolou demais, né? O fato é o seguinte, a revista, como tem a jornalista vai muito nos síndicos, eles faz aquela matéria de cases reais, né? Aquilo tem muito conteúdo. O que ela fez? Ela já tinha muita matéria já programada e também matérias feitas ou ia nos prédios ou ia mesmo